Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Gostaria muito de pedir que vocês dessem um like em nossos vídeos, se inscrevessem em nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Gostaria também de fazer um lembrete. Se quiserem colocar o nome de pessoas que estejam necessitadas de vibrações, podem colocar aqui abaixo do nosso vídeo para as nossas vibrações. E a lição que foi tirada hoje aleatoriamente aqui para a nossa leitura e aprendizado foi o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem tanta fé, mas uma fé cega, sem raciocínio, e quando ela descobre as verdades, ela resolve não acreditar em mais nada. Aquela que tem a verdade por base única, que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é em plena luz. Cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, que é ainda mais justo, não se pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. Não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas é que devem procurá-la, e se o fizerem, com sinceridade a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração. Pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam em seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é indiferença, noutros, o medo de serem forçados a mudar os hábitos. E na maior parte, o orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que já sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo a aprender.
Sua educação está por fazer, mas ela se fará e não se mas ela se fará. E se não puder terminar nessa existência, terminará em outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa ao espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos, na lógica, na ciência, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Nós dizemos dentro da doutrina espírita que a fé ela tem que caminhar com a lógica, por isso que ela tem que ser raciocinada e baseada em fatos, hoje comprovados cientificamente. Obrigada mais uma vez por terem nos acompanhado até aqui. Espero você amanhã, novamente às 18 horas, para juntos fazermos o Evangelho no Lar. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.